Eu aprendi da pior maneira que o amor, aquele mesmo que nos faz flutuar, pode ser o começo de uma queda sem fim. Imagina você estar grávida de seu amado marido e seu pai acabar com a sua vida logo depois. Boa tarde, meus amores. Aqui é a vovó Sebastiana, com meus 78 anos nas costas, falando diretamente da minha casinha simples em Goiânia, capital de Goiás. Mas a história que vou contar hoje aconteceu na cidadezinha onde nasci, em Pirenópolis, bem no coração do Brasil. Uma cidade que hoje é ponto turístico, cheia de cachoeiras e casarões históricos, mas que nos anos 60 não passava de um lugar pacato onde todo mundo conhecia todo mundo, com suas ruas de pedra e as fofocas que corriam mais rápido que água de enxurrada. Antes de começar minha história, quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nesse canal. Se você está gostando do meu relato, por favor, deixa seu like, se inscreve e me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser da sua cidade, do seu estado, até de outro país se tiver brasileiros por aí. Se quiser contar um pouco sobre sua vida, eu agradeço e amaria ler também. Isso me dá uma alegria que vocês nem imaginam, saber que tem gente de todo canto ouvindo o que essa velha tem para contar. Nasci em 1947, numa época em que menina mal tinha direito de sonhar. Meu pai, seu Antônio, era pedreiro, daqueles que construíram metade das casas da cidade com as próprias mãos. Homem trabalhador, respeitado, mas de gênio difícil como o diabo. Minha mãe, Dona Aparecida, era costureira, fazia desde vestido de noiva até roupa de trabalhar na roça, sempre com um primor que as mulheres da região admiravam. Cresci entre retalhos de tecido e o cheiro de argamassa fresca que meu pai trazia na roupa quando voltava do serviço. Nossa casa era simples, mas decente. 3 quartos pequenos, sala, cozinha e um quintal cheio de árvores frutíferas que minha mãe cuidava como se fossem filhos. Éramos 4 irmãos, eu, a mais velha, depois o José, o Antônio filho, que todo mundo chamava de Toninho, e a caçulinha, Maria das Graças, que veio quando ninguém mais esperava, quase um presente de aposentadoria para minha mãe, que já achava que não teria mais filhos. A vida era simples naquela Pirenópolis dos anos 60. As moças de família como eu tinham uma rotina bem definida: ajudar em casa, estudar o básico, porque mulher não precisa de muito estudo, ir à missa aos domingos e esperar que um rapaz de boa família pedisse em namoro com intenções sérias. Namoro, noivado, casamento, filhos, essa era a estrada já traçada para cada menina que nascia. Eu era diferente, sonhadora demais para o gosto do meu pai. Adorava ler os livros que a professora da escola me emprestava escondido. Tinha uma coleção de recortes de revista com lugares distantes que um dia sonhava conhecer. Paris, Roma, Rio de Janeiro. Tudo parecia tão longe daquela cidadezinha onde os dias passavam iguais, um atrás do outro, como contas de um rosário sem fim. Foi nesse cenário que conheci o João. Ah, meu João! Ainda sinto um aperto no peito quando falo esse nome, mesmo depois de tantas décadas. Ele chegou a Pirenópolis em 1965, vindo de Brasília, que ainda era uma cidade bem novinha. Veio trabalhar como assistente do único fotógrafo da cidade, seu Gumercindo, que já estava velho demais para subir escadas e se agachar para encontrar os melhores ângulos. João era diferente de todos os rapazes que conhecia. Tinha 22 anos, cabelos pretos que caíam sobre os olhos de um jeito que hoje chamariam de charmoso, e um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Mas não era só a aparência, era o jeito dele de ver o mundo. Ele tinha vivido em Brasília, tinha visto coisas que nós, da cidadezinha, só conhecíamos por fotografia. Falava de cinema, de música, de lugares distantes como quem fala de um vizinho que mora na esquina. Nos conhecemos numa festa da igreja, dessas que juntava a cidade toda. Eu estava com 18 anos, ajudando a servir quitutes na barraquinha da minha mãe, quando ele apareceu com a câmera pendurada no pescoço, pedindo licença para fotografar a festa para o jornal local. "A senhorita se importa se eu tirar uma foto sua servindo os doces?" Ele perguntou com aquela voz que parecia música. "Vai ficar linda no jornal com esse sorriso." Senti o rosto esquentar na hora. Nenhum rapaz tinha me elogiado assim, tão diretamente.
Na nossa cidade, os garotos eram tímidos, mandavam recado pela irmã ou pelo amigo, antes de dirigir a palavra a uma moça. Meu pai não gosta que eu apareça em jornal, respondi, baixando os olhos como tinha aprendido a fazer. Que pena, ele disse sem perder o sorriso. Seria a foto mais bonita que já tirei desde que cheguei a Pirenópolis. Daquele dia em diante, parecia que eu encontrava João em todo canto. Na praça, na saída da missa, no mercado quando ia fazer compras para minha mãe. Sempre com um sorriso, sempre com um cumprimento respeitoso, sempre com aqueles olhos que pareciam enxergar além do que todo mundo via. Nosso namoro começou escondido, daquele jeito que só aumenta o encanto. Bilhetinhos passados pela minha amiga Conceição, encontros rápidos quando eu dizia que ia à casa dela estudar, conversas apressadas nos cantos da praça, quando conseguia escapar por alguns minutos da vigilância constante da minha família. João me mostrava as fotografias que tirava, me contava sobre os lugares que conheceu, me emprestava livros que eu lia escondida, debaixo do cobertor, com a luz de uma vela que precisava apagar rapidinho se ouvisse passos no corredor. Com ele, eu me sentia viva de verdade, como se até então tivesse apenas existido, respirando e comendo, mas sem realmente viver. Um dia vou te levar daqui, ele me prometia nos nossos encontros escondidos. Vamos morar em Brasília, quem sabe no Rio. Vou ser um fotógrafo famoso e você vai poder ler todos os livros que quiser, conhecer todos os lugares que sonha. Eu acreditava. Como não acreditar? O amor tem isso de bonito e de terrível. Nos faz acreditar em qualquer promessa por mais impossível que pareça. 6 meses depois dos nossos primeiros encontros escondidos, João finalmente criou coragem e foi falar com meu pai. Arrumou-se todo, com a melhor roupa que tinha, pegou emprestado o carro do seu Gumercindo, um Fusca azul que era o xodó do velho fotógrafo, e apareceu em casa num domingo depois da missa. Meu coração parecia que ia sair pela boca quando vi ele parado na nossa porta, segurando um buquê de flores simples que tinha colhido no caminho. Meu pai, desconfiado como sempre, convidou-o a entrar com aquela hospitalidade fria que só quem é do interior entende o que significa. Educação por fora, avaliação impiedosa por dentro. Seu Antônio, João começou, a voz firme apesar do nervosismo que eu podia perceber pelo jeito que ele segurava o chapéu. Vim aqui com todo respeito pedir permissão para namorar sua filha, a Sebastiana. Meu pai, sentado na sua cadeira de sempre na varanda, aquela que ninguém mais podia usar, olhou João de cima a baixo como quem avalia um animal no leilão. E por que eu deveria deixar minha filha namorar um forasteiro que nem família tem aqui? Perguntou, sem rodeios. Um rapaz que trabalha tirando fotografia, que não tem terra, que não tem nome conhecido? Porque eu gosto dela, senhor. Gosto com respeito e com intenções sérias. Estou juntando dinheiro, tenho planos de abrir meu próprio estúdio em breve. Posso dar uma vida digna à sua filha. A conversa seguiu por quase 1 hora. Meu pai fazendo perguntas, João respondendo com uma calma que me impressionava. Minha mãe, sempre diplomática, servindo café e tentando suavizar as arestas quando meu pai ficava ríspido demais. Meus irmãos espiando curiosos pela porta da cozinha, me lançando olhares que iam do deboche à admiração. No final, para minha surpresa, meu pai concordou. Com condições, claro. Poderíamos nos ver aos domingos depois da missa, sentados na varanda da nossa casa, sob os olhos atentos da família. Uma vez por mês, João poderia me levar para tomar sorvete na praça, mas precisaríamos voltar antes do anoitecer. E em 6 meses, se o namoro continuasse, teríamos que ficar noivos oficialmente. Era pouco para o que queríamos, mas era mais do que esperávamos conseguir. João saiu da nossa casa naquele dia com um sorriso tão grande que parecia não caber no rosto. Eu fiquei flutuando, ajudando minha mãe a lavar a louça do café, mas com a cabeça nas nuvens, imaginando nosso futuro juntos. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha jovem vida. João vinha me visitar religiosamente todos os domingos, sempre trazendo alguma coisinha. Uma flor, um livro escondido dentro do paletó que me entregava quando ninguém estava olhando, uma fotografia que tinha tirado pensando em mim. Nossos passeios mensais para tomar sorvete eram planejados com antecedência, cada minuto precioso, longe dos olhares da família, aproveitado ao máximo. Aos poucos, João foi conquistando até meu pai.
Ajudava nos pequenos concertos da casa. Trazia notícias de Brasília que interessavam ao meu pai, que acompanhava a política pelo rádio. Mostrava respeito genuíno pelas opiniões dele mesmo quando discordava. Minha mãe já o tratava como a um filho, guardando o melhor pedaço do bolo para quando ele viesse nos visitar, perguntando sobre sua saúde, até fazendo um pullover para ele enfrentar o frio do inverno goiano. Foi então que tudo mudou, meus queridos. Num daqueles encontros rápidos que ainda mantínhamos escondidos, agora não mais por proibição, mas para ter alguns momentos só nossos, sem a família inteira assistindo, João me beijou de um jeito diferente, mais intenso, mais urgente. Estávamos escondidos atrás da igreja velha, num cantinho que ninguém frequentava àquela hora do dia. "Casa comigo, Sebastiana", ele sussurrou entre beijos. "Não aguento mais esperar." "Mas meu pai disse que precisamos ficar noivos por pelo menos 1 ano", respondi, preocupada com as convenções que tinham sido estabelecidas. "Não aguento esperar 1 ano. Quero você comigo agora, todos os dias, todas as noites." O que aconteceu em seguida, meus queridos, foi o que acontece quando 2 jovens apaixonados perdem a cabeça. Não vou entrar em detalhes porque vocês são espertos e entendem o que quero dizer. Mas naquele fim de tarde, atrás da igreja velha, cruzamos uma linha que moças de família, na minha época, não deveriam cruzar antes do casamento. Nas semanas seguintes, nos encontramos mais vezes escondidos. Era errado, eu sabia que era. Tinha sido criada sabendo que era. Mas o amor tem essa força que parece derrubar todas as barreiras do que é certo e errado. João e eu nos amávamos com a intensidade de quem tem pressa, de quem sente que o tempo está passando rápido demais e cada momento precisa ser vivido com toda a entrega possível. Foi quando minha menstruação atrasou. No início, não dei importância. "É nervosismo", disse a mim mesma. "É porque ando preocupada com os planos de casamento." Mas quando 1 semana virou 2 e 2 viraram 3, o medo começou a tomar conta de mim. Procurei João num daqueles nossos encontros secretos, tremendo como vara verde, mal conseguindo colocar as palavras para fora. "Acho que estou grávida", falei finalmente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que pudesse controlá-las. "Meu pai vai me matar. Vai matar nós 2. Esperava ver pânico no rosto dele, talvez até que ele sugerisse fugirmos dali imediatamente. Mas o que vi me surpreendeu. Um sorriso largo, sincero, seguido de um abraço que quase me tirou o fôlego. "Isso é maravilhoso, Sebastiana. Agora temos que casar logo. Não tem mais por que esperar." "Mas meu pai... Vou falar com ele hoje mesmo. Vou dizer que consegui um emprego melhor em Goiânia, que posso sustentar uma família, que quero me casar o quanto antes. Não vamos falar do bebê ainda, só depois que estivermos casados." A confiança dele me acalmou um pouco, mas o medo continuava ali, enraizado no meu peito. Conhecia meu pai bem demais para acreditar que tudo seria tão simples. Seu Antônio era um homem de honra, à moda antiga. Para ele, certas coisas não tinham perdão. Combinamos que João iria falar com meu pai no domingo seguinte, após a missa. Ele já tinha tudo planejado. Diria que recebeu uma proposta para trabalhar num estúdio fotográfico em Goiânia, que tinha um lugar para morarmos, que não queria mais esperar para me fazer sua esposa. Mas o destino, meus queridos, às vezes tem planos cruéis para nós. Na sexta-feira, antes daquele domingo, 2 dias antes do grande pedido, passei mal durante o almoço. Um enjoo forte, repentino, que me fez correr para fora de casa. Minha mãe, que já tinha tido 4 filhos e conhecia bem os sinais, me olhou com uma mistura de preocupação e compreensão quando voltei à mesa, pálida e tremendo. Depois que meus irmãos saíram e ficamos só nós 2 na cozinha, ela pegou minhas mãos entre as dela e perguntou, a voz baixa mas firme: "Há quanto tempo você está grávida, Sebastiana?" Neguei no início, claro. Disse que devia ser algo que comi, que andava cansada demais, qualquer desculpa que viesse à mente. Mas minha mãe apenas balançou a cabeça. Aqueles olhos que pareciam ler minha alma, me encarando com uma mistura de decepção e preocupação. "Filha, sou sua mãe. Conheço esse olhar, conheço esses sintomas. Estou perguntando só para saber quanto tempo temos antes que seu pai perceba. Porque quando ele descobrir, desabei em lágrimas então.
confessando tudo. O quanto amava João, os encontros escondidos, a gravidez recém-descoberta, os planos dele de falar com meu pai naquele domingo. Minha mãe me ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Seu pai não pode saber, Sebastiana, ela disse quando terminei. Não agora, não desse jeito. Ele mataria o João e depois mataria você. Achei que fosse exagero dela, aquele medo típico que as mulheres da época tinham dos maridos. Meu pai era rígido, sim, às vezes até cruel nas palavras, mas daí a matar alguém parecia um salto grande demais. João vai falar com ele no domingo, mãe. Vai dizer que quer casar logo, que tem um emprego em Goiânia. Não vamos falar do bebê ainda. Deus te ouça, filha. Deus te ouça. Mas Deus, se estava ouvindo, decidiu olhar para o outro lado naquele dia. Porque na manhã seguinte, sábado, acordei com um alvoroço na casa. Vozes alteradas, portas batendo, minha mãe chorando. Quando saí do quarto, ainda zonza de sono, encontrei meu irmão José parado no corredor, o rosto pálido. O que aconteceu? Perguntei, o coração já acelerando com um pressentimento ruim. Pai descobriu sobre você e o João, ele disse a voz baixa. Alguém viu vocês atrás da igreja velha e contou para ele. Ele saiu que nem louco, pegou a espingarda. Mãe tentou impedir. Mas você sabe como ele fica quando está com raiva. Senti o mundo girar ao meu redor. Meu pai tinha ido atrás de João, armado, cego de raiva. Todas as histórias que tinha ouvido sobre homens que mataram por honra, todos os casos que as mulheres comentavam em voz baixa sobre moças que se perderam e os namorados que pagaram o preço, tudo isso passou pela minha cabeça como um filme de terror. Onde ele foi? Gritei, agarrando a camisa do meu irmão. Temos que impedir! Ele foi pro estúdio do seu Gumercindo. Disse que ia resolver o problema de uma vez. Não pensei duas vezes. Ainda de camisola, sem nem calçar os sapatos, saí correndo pela rua de terra em direção ao centro da cidade, onde ficava o pequeno estúdio fotográfico. As pessoas olhavam assustadas, algumas tentaram me parar para perguntar o que estava acontecendo, mas eu corria como se minha vida dependesse disso, e de certa forma, dependia. Quando cheguei ao estúdio, já havia uma pequena multidão na porta. O coração gelou dentro do peito. Empurrei as pessoas, desesperada para entrar, gritando o nome de João, gritando por meu pai, gritando por Deus. Mas era tarde demais, meus queridos, tarde demais. Quando entrei naquele estúdio, o tempo parou. Juro por Deus que parou. O barulho da multidão lá fora sumiu. O som dos meus próprios gritos desapareceu. E tudo que existia era aquela cena que ficaria gravada na minha memória pelo resto da vida. João estava caído no chão, sobre um tapete vermelho que seu Gumercindo usava para fotografar as noivas da cidade. Só que agora o tapete estava mais vermelho ainda, encharcado com o sangue do meu amor. Seus olhos, aqueles olhos que tinham me olhado com tanto carinho, estavam abertos, vidrados, olhando para o nada. A câmera fotográfica, que era seu orgulho, estava quebrada ao lado, como se ele tivesse tentado usá-la para se defender. Meu pai estava parado ao lado do corpo, a espingarda ainda fumegando na mão, o rosto contorcido numa expressão que misturava raiva e uma espécie terrível de satisfação. Quando me viu entrar, seus olhos se estreitaram e algo mudou naquele rosto que eu conhecia desde que nasci. Não era mais meu pai ali. Era um estranho. Um monstro tomado por um ódio que eu jamais tinha visto. João! Gritei, correndo para o corpo dele, caindo de joelhos no sangue, tentando tocar seu rosto já frio. João, por favor, fala comigo! Mas ele não ia falar mais, nunca mais. 2 tiros no peito, direto no coração. Meu pai sempre foi bom de mira. Orgulhava-se disso nas caçadas que fazia com os amigos nos fins de semana. Sai de perto desse sem-vergonha! Meu pai rugiu, agarrando meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Ele desonrou nossa família. Desonrou você. O que você fez? Gritei, me debatendo, tentando me soltar. Você matou ele, matou o homem que eu amo, o pai do meu filho. Foi quando as palavras escaparam, sem que pudesse controlá-las. O segredo que tínhamos planejado guardar até depois do casamento, revelado da pior maneira possível. No pior momento possível. O rosto do meu pai mudou novamente. Se antes havia raiva, agora havia algo pior. Um ódio frio,
calculista, que me gelou até a alma. Filho! Ele repetiu, a voz baixa e perigosa. Você está grávida desse... Desse? Sim! Gritei, as lágrimas escorrendo sem controle. Estou grávida do João! Nós íamos nos casar! Ele ia falar com você amanhã! Nós nos amávamos! Não vi o tapa chegando. Só senti o impacto na face, tão forte que caí para trás, quase em cima do corpo de João. A boca encheu de sangue. Um dente ficou mole. Meu pai nunca tinha me batido assim antes. Palmadas quando criança, sim, mas nunca com essa violência cega. Vagabunda! Ele gritou e a palavra doeu mais que o tapa. Trouxe vergonha para nossa família. Não é mais minha filha. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Seu Gumercindo, que tinha saído para buscar ajuda, voltou com o delegado da cidade e 2 policiais. Meu pai foi levado, ainda gritando que tinha feito o que qualquer homem de honra faria, que tinha lavado a honra da família, que o tal João tinha merecido. Fiquei ali, ajoelhada ao lado de João, até que alguém, não lembro quem, me cobriu com um casaco e me tirou de lá. Lembro de ver a mãe de João chegando, uma senhora simples de Brasília que tinha vindo visitar o filho naquela semana. Seus gritos de dor, quando viu o corpo do filho único, ainda ecoam nos meus pesadelos. O resto daquele dia é um borrão na minha memória. Sei que fui levada para casa, que minha mãe tentou me acalmar, que meus irmãos ficaram afastados, assustados demais com tudo o que estava acontecendo. A notícia correu pela cidade pequena como fogo em palha seca. Até o final do dia, todos já sabiam que seu Antônio tinha matado o fotógrafo que engravidou a filha dele. Passei a noite toda em claro, os olhos secos de tanto chorar, um vazio enorme no peito, onde antes havia sonhos e esperanças. Tudo que João e eu tínhamos planejado, tudo que sonhávamos para o futuro, para nosso bebê, tudo destruído por 2 tiros de espingarda. Minha mãe entrou no quarto de madrugada, o rosto inchado de tanto chorar também. Sentou-se na beira da minha cama e pegou minhas mãos entre as suas, como sempre fazia quando eu estava doente ou triste. Filha, seu pai vai ficar preso por um tempo, ela disse, a voz tremendo. Mas nesta cidade, por causa do jeito que as pessoas pensam, ele não vai ficar preso por muito tempo. Essas coisas, ela hesitou, como se buscasse as palavras certas. Essas coisas acontecem por aqui, e os homens se protegem. Dizem que foi por honra. Que honra, mãe? Perguntei, a voz rouca de tanto gritar. Que honra tem em matar um homem bom que só queria se casar comigo, que só queria me fazer feliz? Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça. E naquele gesto, entendi que para ela, criada na mesma tradição, talvez houvesse mesmo algum sentido naquela violência toda. Era um mundo de homens, onde a honra valia mais que a vida, onde uma filha perdida era pior que uma filha morta. Você precisa sair daqui, Sebastiana. Ela continuou depois de um longo silêncio. Não é mais seguro para você nesta cidade. As pessoas vão falar, vão apontar, vão maltratar, e seu pai, quando ele sair da cadeia, não precisou terminar a frase. Ambas sabíamos o que aconteceria. Meu pai, humilhado na frente da cidade inteira, não ia descansar enquanto não resolvesse o outro problema, a gravidez que eu carregava. Vou mandar você para a casa da sua tia Josefa em Goiânia, ela continuou. Ela já sabe de tudo, concordou em te receber. Lá você pode ter o bebê, decidir o que fazer depois. E você, mãe? E meus irmãos? Vamos ficar bem, ela disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Seu pai, apesar de tudo, não vai nos machucar. É com você que ele está furioso. Naquela mesma noite, com apenas uma trouxa de roupas e o pouco dinheiro que minha mãe tinha escondido do meu pai ao longo dos anos, saí de casa. Meu irmão José me levou até a rodoviária, no silêncio da madrugada, para pegar o primeiro ônibus para Goiânia. Cuida de você, mana, ele disse, me abraçando desajeitado na plataforma. E do bebê também. Foi a última vez que vi meu irmão. A última vez que vi qualquer pessoa da minha família por muito, muito tempo. A viagem até Goiânia foi longa e dolorosa. Cada solavanco do ônibus na estrada de terra parecia me lembrar da realidade brutal que tinha se abatido sobre minha vida. Há menos de 48 horas, eu era uma jovem apaixonada, com planos de casamento, esperando um filho do homem que amava.
Agora era uma fugitiva, uma mulher perdida, como diriam na minha cidade, carregando no ventre o filho de um homem morto pelo meu próprio pai. Tia Josefa me recebeu sem fazer muitas perguntas. Era irmã da minha mãe, mas tão diferente dela quanto possível. Enquanto minha mãe era submissa, silenciosa, minha tia era independente, tinha seu próprio negócio, uma pequena loja de tecidos no centro de Goiânia, e nunca tinha se casado. Solteirona, chamavam, mas ela parecia não se importar com os rótulos. Você vai ficar aqui comigo o tempo que precisar, ela disse, me mostrando o pequeno quarto nos fundos da casa. Ninguém precisa saber de onde você veio ou o que aconteceu. Aqui você pode ser quem quiser. Durante as primeiras semanas, mal saí daquele quarto. A dor da perda de João era tão intensa que parecia física, como se tivessem arrancado uma parte do meu corpo. Chorava até dormir, acordava chorando. Passava os dias revivendo cada momento que tínhamos passado juntos. Cada promessa, cada sonho. O único consolo era a vida que crescia dentro de mim. Nos momentos mais escuros, quando pensava que não aguentaria mais, colocava a mão na barriga ainda plana e sussurrava: você é parte dele. Você é nosso amor. Por você, vou seguir em frente. Tia Josefa me deu espaço para o luto, mas depois de um mês, começou gentilmente a me puxar de volta para a vida. Me convidou para ajudar na loja, me ensinou sobre tecidos, sobre costura, sobre como lidar com clientes. Aos poucos, encontrei um pouco de paz naquele trabalho, nas pequenas tarefas diárias, na rotina que me impedia de afundar completamente no desespero. A barriga começou a crescer, e com ela crescia também um novo tipo de esperança. Não era a mesma esperança luminosa e ingênua que tinha antes. Era algo mais calmo, mais forte, nascido da dor, mais determinado a sobreviver. Foi quando estava entrando no 5º mês de gravidez, já me adaptando à nova vida em Goiânia, que o passado veio me encontrar da maneira mais brutal possível. Era uma tarde de quarta-feira. Lembro como se fosse hoje. Tia Josefa tinha ido ao banco e eu estava sozinha na loja, organizando algumas fazendas novas que tinham chegado. A sineta da porta tocou, anunciando um cliente, e quando levantei os olhos, vi meu pai parado na entrada, o chapéu na mão, os olhos injetados fixos na minha barriga já visível sob o vestido solto. O medo que senti naquele momento é indescritível. Era como se todo o sangue tivesse congelado nas minhas veias, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Recuei instintivamente, procurando algo para me proteger. Pai, consegui dizer, a voz quase sumida. O que faz aqui? Vim terminar o serviço, ele disse, e havia uma calma terrível em sua voz. Vim limpar a vergonha da nossa família de uma vez por todas. Ele tinha envelhecido 10 anos em apenas alguns meses. O cabelo mais branco, o rosto mais magro, os olhos afundados nas órbitas. Mas o que mais me assustou foi a falta de emoção. Não havia raiva, não havia ódio. Apenas uma determinação fria, calculista. Como saiu da cadeia? Perguntei, tentando ganhar tempo, olhando desesperadamente para a porta, para a rua onde talvez alguém pudesse me ajudar. Aquele delegado é meu compadre, ele respondeu, dando um passo na minha direção. Todo mundo entendeu que fiz o que precisava ser feito. Me soltaram na semana passada. E mãe? Meus irmãos? Sua mãe está bem, os meninos também. A Maria das Graças pergunta por você, mas logo vai esquecer. Vai crescer direito, não como você. Outro passo na minha direção. Consegui me mover finalmente, contornando o balcão, colocando-o entre nós. Pai, por favor, supliquei, protegendo a barriga com as mãos. É seu neto, seu sangue. Não é nada meu, ele rosnou, e pela primeira vez vi um lampejo da raiva que devia estar fervendo por baixo daquela calma aparente. É filho daquele miserável que desonrou minha filha. É a prova viva da nossa vergonha. Foi quando vi o que ele trazia escondido dentro do paletó. Não era uma arma, pelo menos não uma convencional. Era um pedaço de madeira, fino e comprido, com uma ponta que ele mesmo tinha afiado. Parecia um daqueles pedaços que sobram das construções que ele guardava no porão da nossa casa para usar em pequenos reparos. Entendi na hora o que ele pretendia fazer. Não ia me matar com uma arma.
Não ia me dar um tiro como tinha feito com João. Seria mais pessoal, mais cruel. Ia usar aquele pedaço de madeira para atingir o bebê dentro de mim, para tirar a vida do meu filho antes mesmo que ele pudesse nascer. O pânico tomou conta de mim. Gritei por socorro, joguei o que tinha à mão, rolos de tecido, tesouras, caixas, tentando mantê-lo longe. Mas ele era mais forte, mais determinado. Contornou o balcão com uma agilidade que não combinava com sua idade, me encurralando contra a parede dos fundos da loja. Isso vai acabar agora, ele disse, erguendo o pedaço de madeira. Tentei proteger a barriga com os braços, tentei me esquivar, tentei implorar mais uma vez, mas nada disso importava para ele. Vi o braço descendo, senti a dor aguda quando a madeira acertou minhas costelas, ouvi meu próprio grito ecoando na loja vazia. Não lembro de todos os golpes. Em algum momento, minha mente misericordiosamente desligou, me levando para longe daquela dor insuportável. Lembro apenas de fragmentos. O som da madeira rasgando tecido e carne, o cheiro metálico do sangue, o gosto de lágrimas e bile na boca, a voz do meu pai repetindo palavras que não faziam mais sentido para mim. A última coisa que vi antes da escuridão me engolir foi o rosto dele, transformado por algo além da raiva, além do ódio, uma espécie de loucura fria, metódica, que executava o que considerava justiça sem qualquer traço de humanidade. Depois veio o nada. Um abismo negro, silencioso, onde nem a dor, nem o medo podiam me alcançar. Caí naquele vazio como quem cai num poço sem fundo, sem saber se algum dia encontraria o caminho de volta para a luz. Não sei quanto tempo fiquei naquela escuridão. Poderiam ter sido minutos, horas, dias inteiros. Só sei que quando finalmente comecei a emergir, quando a consciência voltou em lampejos confusos, estava deitada numa cama de hospital, tubos e fios conectados ao meu corpo. O cheiro de antisséptico substituindo o do sangue. A primeira coisa que senti, antes mesmo de abrir os olhos completamente, foi um vazio terrível na barriga. Instintivamente, minhas mãos procuraram a protuberância que tinha se tornado tão familiar nos últimos meses. Mas onde antes havia vida crescendo, agora só havia curativos, dor e uma ausência que pesava mais que qualquer presença. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais, dolorida demais. Um gemido fraco foi tudo o que consegui produzir, mas foi o suficiente para alertar alguém que estava no quarto. Senti uma mão suave na minha testa. Ouvi uma voz familiar murmurando palavras de conforto. Calma, minha filha. Está tudo bem agora. Você está segura. Abri os olhos com dificuldade, piscando contra a luz forte do hospital. Quando minha visão finalmente clareou, vi minha mãe inclinada sobre mim, o rosto marcado por lágrimas, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Ela parecia ter envelhecido 20 anos desde a última vez que a vi. Mãe? Consegui sussurrar, a voz áspera como lixa. O que aconteceu? Vi a dor passar pelo rosto dela. Vi a hesitação, o medo de me contar a verdade completa. Mas antes que pudesse responder qualquer coisa, outra pergunta, mais urgente, se formou na minha mente confusa. Meu bebê? Perguntei, e vi nos olhos dela a resposta que meu coração já sabia, mas que minha alma se recusava a aceitar. Minha mãe apenas balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não precisou dizer as palavras. O vazio no meu ventre, o vazio no meu coração, já tinham me contado tudo. Foi quando percebi que tinha perdido não apenas João, não apenas o futuro que sonhamos juntos, mas também o último pedaço dele que me restava. Nosso filho que nunca chegaria a conhecer o mundo. O céu que eu via pela janela do hospital era de um azul impossível, como se o mundo lá fora não soubesse da escuridão que me consumia por dentro. Como podia o sol continuar brilhando? Como podiam os pássaros continuar cantando? Meu mundo tinha acabado, mas o resto do universo seguia indiferente, como se nada tivesse acontecido. Quanto tempo? Perguntei para minha mãe que ainda segurava minha mão, a voz um pouco mais firme agora que tinham me dado água. 3 dias, ela respondeu, ajeitando os cobertores sobre mim com aquele cuidado que só mães têm. Você perdeu muito sangue.
Os médicos não tinham certeza se você ia sobreviver. Parte de mim queria perguntar por que tinham se esforçado tanto para me manter viva. O que restava para mim agora? João morto, nosso filho arrancado de mim antes mesmo de poder conhecer o mundo. Minha família destruída, meu próprio pai transformado num monstro que não reconhecia mais. E ele? Perguntei, sem conseguir dizer a palavra pai, não depois do que tinha feito. Minha mãe hesitou, os olhos baixando para nossas mãos entrelaçadas. Está morto, disse finalmente, a voz quase um sussurro. O pai do João, o seu Manuel de Brasília, ele chegou quando... Ela parou, respirou fundo, como se cada palavra fosse dolorosa demais. Quando seu pai ainda estava lá, com você. Tinham avisado a ele sobre a morte do filho, ele veio para o enterro e para te conhecer. Queria conhecer a moça que o filho amava tanto. O mundo pareceu girar ao meu redor, as paredes brancas do hospital ondulando como se fossem feitas de água. O pai do João me salvou? Ele ouviu seus gritos da rua, entrou na loja e viu o que estava acontecendo. Tinha uma arma. Seu pai não viu ele chegar, estava ocupado demais me destruindo, completei, a amargura dando um gosto metálico às palavras. Minha mãe apenas assentiu, as lágrimas voltando a cair. Seu Manuel atirou uma vez, só uma vez. Depois chamou a ambulância para você, mas era tarde demais para o bebê, concluí, sentindo o vazio no ventre como um buraco negro que ameaçava me engolir por inteiro. Para os dois, ela corrigiu suavemente. Para o bebê e para seu pai. Uma parte de mim deveria ter sentido algo. Tristeza, raiva, alívio talvez, mas não senti nada. Era como se todas as emoções tivessem sido drenadas junto com meu sangue naquele chão da loja. Olhei para o teto branco do hospital, contando as manchas de mofo que formavam desenhos sem sentido. Seu Manuel está preso? Perguntei depois de um longo silêncio. Não, minha mãe respondeu. E havia uma certa firmeza na voz dela que nunca tinha ouvido antes. As pessoas da rua viram o que aconteceu. Testemunharam que ele salvou sua vida, que seu pai ia matar você também. Chamaram de legítima defesa de terceiros. Irônico, pensei. O mesmo sistema que tinha soltado meu pai tão rapidamente depois de matar João, agora protegia o homem que tinha matado meu pai para me salvar. A justiça tinha dessas coisas tortas, desses caminhos que pareciam fazer sentido só para quem estava do lado certo da história. E agora? Perguntei, mais para mim mesma que para minha mãe. O que acontece agora? Agora você se recupera, ela disse, apertando minha mão. Fica forte de novo. E depois não posso voltar para Pirenópolis, completei. Não era uma pergunta. Não, ela concordou tristemente. As pessoas não esqueceriam. Não deixariam você esquecer. Cidades pequenas têm memória longa. A filha do seu Antônio, que foi desonrada pelo fotógrafo de fora, que perdeu um bebê, que foi a causa indireta da morte do próprio pai, seria para sempre marcada, apontada, sussurrada. As portas se fechariam, os olhares me seguiriam, os burburinhos me acompanhariam até o túmulo. Sua tia Josefa disse que você pode ficar com ela em Goiânia, recomeçar aqui, minha mãe continuou. Ela te quer por perto. Diz que você tem jeito para os tecidos, para as vendas. Balancei a cabeça levemente. Não conseguia imaginar voltar para aquela loja, para o local onde tinha perdido tudo. Cada pedaço de tecido me lembraria do sangue. Cada sombra me faria ver meu pai com aquele pedaço de madeira. Cada cliente que entrasse me faria sobressaltar, esperando o pior. Não posso ficar em Goiânia, falei finalmente. Não posso ficar perto de tudo isso. Minha mãe assentiu, como se já esperasse essa resposta. Tenho uma prima em São Paulo, a Zulmira. Você não conhece? Ela saiu de Goiás há muitos anos. Escrevi para ela quando tudo aconteceu. Ela disse que pode te receber, te ajudar a encontrar trabalho lá. São Paulo. A cidade grande, o formigueiro humano onde ninguém conheceria minha história, onde poderia me perder na multidão. Ser apenas mais um rosto anônimo entre milhões. A ideia me atraiu como uma luz atrai mariposas. Perigosa, talvez,
mas irresistível na promessa de calor e claridade. "Quando posso ir?" perguntei, e vi o alívio nos olhos cansados da minha mãe. Ela tinha medo que eu desistisse, que a dor fosse grande demais para seguir em frente. "Os médicos dizem que precisam te observar por mais uma semana. Depois, se estiver tudo bem, podemos organizar a viagem." Uma semana. 7 dias entre o inferno que tinha vivido e o purgatório que me esperava. Tempo suficiente para os curativos externos começarem a cicatrizar, mas nem um século seria suficiente para as feridas internas. "E você, mãe? E meus irmãos?" Seu rosto envelhecido se contraiu numa expressão que misturava dor e determinação. "Vou cuidar dos seus irmãos. O José já está trabalhando, ajudando em casa. O Toninho e a Maria das Graças ainda precisam de mim." Não perguntei se ela viria comigo, se deixaria a cidade onde tinha passado a vida inteira. Sabia a resposta. Minha mãe era daquelas mulheres que plantavam raízes profundas, que não abandonavam seus deveres, que suportavam o peso do mundo sem reclamar. Ela ficaria em Pirenópolis, enfrentaria os olhares, os comentários, cuidaria do túmulo do marido e seguiria em frente, um dia após o outro, como sempre tinha feito. Os dias no hospital se arrastaram como lesmas, cada minuto parecendo uma hora, cada hora um dia inteiro. As enfermeiras eram gentis, os médicos eficientes, mas ninguém sabia ao certo o que dizer para a moça, que tinha perdido tudo de uma só vez. Suas palavras de conforto soavam vazias, seus olhares de pena me faziam sentir ainda mais sozinha. Minha mãe vinha todos os dias, trazia comida caseira escondida na bolsa, contava pequenas histórias da cidade que pareciam vir de outro mundo, de outra vida que eu tinha vivido há 1000 anos. Tia Josefa também aparecia, trazendo revistas, um vestido novo para eu usar quando saísse, falando dos planos que tinha para mim caso mudasse de ideia sobre São Paulo. Naquela semana de recuperação, descobri que os danos internos tinham sido extensos. Além de perder o bebê, os médicos tiveram que remover parte do meu útero, destruído pela violência do ataque. Nunca poderia ter filhos. Nunca carregaria outra vida dentro de mim. Era jovem, tinha apenas 19 anos e já carregava essa sentença perpétua. Quando finalmente me deram alta, era final de julho de 1966. O calor do cerrado castigava Goiânia, o ar seco fazendo minha pele coçar sob os curativos. Saí do hospital apoiada no braço da minha mãe, mais magra 20 quilos, o vestido novo de tia Josefa folgado no corpo que tinha perdido não só peso, mas também as curvas da gravidez interrompida. Passei 3 dias na casa da minha tia, recuperando forças para a longa viagem até São Paulo. Não saí do quarto, não consegui olhar pela janela que dava para a rua onde ficava a loja, palco da tragédia que tinha destruído minha vida. Comia pouco, dormia menos ainda, atormentada por pesadelos onde as cenas daquele dia se repetiam infinitamente, às vezes com finais ainda mais cruéis. Na véspera da partida, quando arrumava a pequena mala com as poucas roupas que minha mãe tinha trazido de Pirenópolis, recebi uma visita inesperada. Seu Manuel, o pai de João, pediu permissão para me ver. Hesitei muito. O que diria para o homem que tinha perdido o filho por minha causa? O homem que tinha matado meu pai para me salvar? Que palavras poderiam existir para uma situação tão impossível quanto aquela? Mas algo dentro de mim sabia que precisava daquele encontro, daquele encerramento, antes de partir para uma nova vida. Pedi que o deixassem entrar. Ele era tão parecido com João que senti um aperto no peito assim que o vi. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, até o jeito de ficar em pé, ligeiramente inclinado para um lado. Um João mais velho, mais cansado, mais triste. "Senhorita Sebastiana", ele disse, o chapéu nas mãos, a voz rouca de quem chorou muito. Precisava ver a moça que meu filho amava tanto antes de voltar para Brasília. Não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta, um nó que ameaçava me sufocar. "João me escrevia sobre você", ele continuou, tirando do bolso um maço de cartas amarradas com barbante. Todas as semanas, desde que chegou a Pirenópolis. Falava da moça mais bonita que já tinha visto, da moça que lia livros escondida do pai, que sonhava com lugares distantes, que tinha o sorriso mais doce do mundo. As lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlá-las. Não chorava desde o hospital,
Era como se tivesse secado por dentro, como se não houvesse mais lágrimas para derramar. Mas ali, diante daquele homem que era um pedaço vivo do meu João, as comportas se abriram novamente. Ele ia me levar para Brasília, consegui dizer entre soluços. A gente ia casar, criar nosso filho lá. Ele ia abrir um estúdio fotográfico, eu ia aprender a revelar fotos, ajudar ele. A gente tinha tantos planos. Seu Manuel assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele me contou todos esses planos. Estava juntando dinheiro para comprar uma casa pequena nos arredores de Brasília. Queria te dar uma vida digna, longe das fofocas de cidade pequena. Ficamos em silêncio por um momento, ambos perdidos nas memórias de quem tínhamos perdido, de futuros que nunca se realizariam. Vim pedir perdão, ele disse finalmente, a voz quase um sussurro. Por não ter chegado antes, por não ter salvado meu filho, por não ter salvado seu bebê. O Senhor salvou minha vida, respondi, sentindo o peso dessas palavras. Uma vida que eu nem sabia se queria continuar vivendo, mas que ele tinha preservado a custo da sua própria liberdade. Como posso agradecer por isso? Vivendo, ele respondeu simplesmente. Vivendo plenamente, como meu João teria querido. Ele te amava demais para querer te ver assim, destruída. Antes de partir, seu Manuel me entregou o maço de cartas e algo mais. Um envelope pardo contendo algumas fotografias. São as últimas que ele tirou, explicou. Estavam na câmera dele quando aconteceu. O seu Gumercindo revelou para mim, achou que você talvez quisesse ter. Abriu o envelope com mãos trêmulas, e lá estavam, imagens de Pirenópolis captadas pelos olhos de João. A igreja velha, a praça central, o rio que corria preguiçoso nos arredores da cidade. E para minha surpresa, várias fotos minhas que nem sabia que ele tinha tirado. Eu sorrindo na barraca da festa, eu lendo sentada à sombra de uma árvore, eu olhando pela janela da minha casa com expressão sonhadora. A última foto do envelope me fez perder o fôlego. Era eu, de perfil, uma das mãos suavemente pousada sobre a barriga, que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Meu rosto tinha uma expressão serena, quase radiante, iluminado pelo sol poente. No verso, com a letra caprichada de João, havia uma única frase. Minhas duas vidas em uma só imagem. Aquelas fotos e as cartas foram tudo que levei comigo para São Paulo, além das poucas roupas e dos remédios que ainda precisava tomar. Eram meu tesouro, minha conexão com um passado que parecia cada dia mais distante, como um sonho que vai se apagando ao acordar. A despedida da minha mãe na rodoviária foi a coisa mais difícil que já tinha feito. Nos abraçamos como se soubéssemos, no fundo, que seria a última vez. Ela chorou silenciosamente, molhando meu ombro com lágrimas que pareciam não ter fim. Escreve quando chegar, ela pediu, ajeitando minha gola pela 1000ª vez. Me conta como é São Paulo, como são as pessoas lá. Vou escrever toda semana. Prometi, sabendo que era uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Não porque não quisesse, mas porque cada carta seria um lembrete de tudo que tinha perdido, de tudo que tinha deixado para trás. Te amo, minha filha, ela disse, me abraçando uma última vez antes que o motorista do ônibus anunciasse a partida. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que te amo mais que tudo nessa vida. O ônibus partiu na madrugada, cortando a escuridão do cerrado como um peixe corta as águas de um rio. Sentada ao lado da janela, vi Goiânia ficando para trás, suas luzes diminuindo até se tornarem apenas pontilhados distantes, e depois, nada. À minha frente, a estrada se estendia como um convite incerto, levando para um futuro que eu não conseguia imaginar. Tinha 19 anos, o corpo ainda dolorido, o coração em pedaços, e partia sozinha para a maior cidade do país com nada além de uma mala pequena, algumas fotografias e um vazio no peito onde antes havia esperança. Não sabia o que me esperava em São Paulo, não sabia se encontraria forças para recomeçar, se a dor um dia diminuiria o suficiente para permitir que respirasse sem sentir que estava me afogando. A única certeza que carregava era que não podia voltar. O passado tinha sido selado com sangue, com morte, com perdas irreparáveis. Só restava seguir em frente, um pé na frente do outro, um dia após o outro,
carregando o peso de memórias que nenhuma distância jamais apagaria. Encostei a cabeça no vidro frio da janela do ônibus, observando as estrelas que pontilhavam o céu infinito do Brasil Central. Em algum lugar lá em cima, pensei, talvez João estivesse olhando por mim. Talvez nosso filho, que nem chegou a conhecer o mundo, estivesse seguro nos braços dele. Era um pensamento tolo, infantil talvez, mas naquele momento de solidão absoluta, era o único conforto que conseguia encontrar. A estrada continuava, implacável, levando-me para um destino que eu não havia escolhido, para uma vida que nunca tinha imaginado, para um mundo onde teria que aprender a existir sendo apenas metade de quem um dia fui. O ônibus seguia, engolindo quilômetros na escuridão, e eu seguia dentro dele, uma passageira a caminho do desconhecido, deixando para trás o que restava da menina, que um dia sonhou com amor, família e felicidade. São Paulo me engoliu como uma fera devora sua presa. A rodoviária do Tietê, onde desci depois de quase 24 horas de viagem, parecia um formigueiro humano. Gente correndo para todo lado, anúncios incompreensíveis no alto-falante, cheiros estranhos, ruídos que nunca tinha ouvido antes. Fiquei parada no meio daquela confusão, segurando minha malinha surrada, o corpo ainda dolorido, sentindo-me menor que uma formiga. "Mocinha, vai ficar aí parada o dia todo?" gritou um motorista de táxi me assustando. "Tá procurando alguém?" Entreguei o papel amassado com o endereço da prima da minha mãe. O homem olhou, fez uma careta e apontou para um ônibus urbano. "Pega esse aí, desce no ponto final. Bairro longe, táxi ia te cobrar os olhos da cara." Assim era São Paulo em 1966, direto, apressado, sem tempo para gentilezas de interior. Segui a orientação em transe, subindo no ônibus lotado, agarrando-me onde podia, enquanto o veículo serpenteava por avenidas intermináveis, por bairros que pareciam cidades inteiras, por um labirinto de concreto que parecia não ter fim. A casa de Zulmira ficava na periferia da Zona Leste, num bairro chamado São Miguel Paulista. Uma construção simples espremida entre tantas outras iguais, numa rua de terra que virava lama quando chovia. Ela me recebeu com a hospitalidade desconfiada, típica de quem vive na cidade grande. Um abraço rápido, perguntas práticas, olhos avaliando meu estado deplorável. "Sua mãe me contou por cima o que aconteceu", ela disse enquanto me mostrava o quartinho nos fundos onde eu ficaria. "Aqui ninguém vai saber de nada disso. Você começa de novo, como muita gente faz nessa cidade. Começar de novo. Como se fosse simples assim, como trocar de roupa ou mudar de penteado. Como se pudesse deixar para trás não apenas um lugar, mas também tudo que me definia até então." Os primeiros meses em São Paulo foram um borrão de cinza e solidão. Zulmira me arrumou um emprego numa fábrica de roupas onde trabalhava como supervisora. Sentava-me diante de uma máquina de costura industrial por 12 horas por dia, costurando peças idênticas uma após a outra. Os dedos cheios de picadas de agulha, as costas doloridas, a mente vazia. À noite, deitada no colchão fino do meu quartinho, tirava debaixo do travesseiro as fotos de João e as cartas que ele tinha escrito para o pai. Relia cada palavra até decorá-las. Olhava para seu rosto sorridente até que as lágrimas embaçassem minha visão. Era meu ritual particular de luto, minha forma de manter vivo algo que todos queriam que eu esquecesse. "Você precisa sair mais", Zulmira insistia nos raros domingos em que não trabalhávamos. "Conhecer gente, se distrair. Ficar nesse quarto só olhando fotografias velhas não vai te fazer bem." Mas o que ela não entendia, o que ninguém podia entender, é que eu não queria me sentir bem. Sentir-me bem parecia uma traição a João, ao nosso filho que nunca nasceu, a tudo que perdemos. A dor era minha única conexão com eles, e agarrava-me a ela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em mar aberto. 1967 chegou frio e cinzento. Completei 20 anos sozinha, sem comemoração, sem sequer um telefonema da família que tinha deixado para trás. As cartas da minha mãe foram ficando cada vez mais raras, cada vez mais superficiais. Era como se a distância física tivesse criado também uma distância emocional impossível de transpor. Foi por essa época que comecei a perceber mudanças no meu corpo.
Além das cicatrizes físicas do ataque que tinha sofrido, além do útero parcialmente removido que me condenava a nunca ter filhos, comecei a sentir dores constantes no baixo ventre, sangramentos irregulares, cansaço que nenhum descanso aliviava. Precisa ir num médico, Zulmira falou quando me viu dobrada de dor durante o jantar, o rosto pálido como cera. Tem uma clínica do governo aqui perto, eles atendem de graça. Resiste o quanto pude. Médicos significavam perguntas, significavam explicar o que tinha acontecido, significavam reviver o trauma que tentava, sem sucesso, enterrar. Mas quando a dor se tornou insuportável, quando nem conseguia mais ficar em pé na frente da máquina de costura, não tive escolha. O diagnóstico veio frio, técnico, impessoal. Infecção pélvica crônica, devido a trauma no trato reprodutivo, agravada por cicatrização inadequada pós-cirurgia. O médico, um homem jovem que mal olhou nos meus olhos, prescreveu antibióticos, analgésicos e repouso. Repouso não é opção, doutor, falei, pensando no trabalho que não podia perder, no quarto que não poderia mais pagar se perdesse o emprego. Preciso trabalhar. Ele deu de ombros, indiferente ao meu desespero. Então vai continuar doente, a senhora escolhe. Saí da clínica mais quebrada do que quando entrei. Não era apenas o corpo que falhava, era a vida inteira que parecia conspirar contra mim. Sem família, sem amor, sem saúde, sem futuro. Aos 20 anos, sentia-me como uma velha de 80, carregando um peso que me curvava não apenas fisicamente, mas também na alma. Os remédios ajudaram por um tempo, mas logo as dores voltaram, acompanhadas agora de febres noturnas que me deixavam ensopada de suor, tremendo sob o cobertor fino. Emagreci tanto que minhas roupas, já grandes para meu corpo diminuído pela tragédia, agora pareciam pertencer a outra pessoa completamente. No final de 1967, quase desmaiei na fábrica. Caí sobre a máquina de costura, a agulha perfurando minha mão, o sangue manchando o tecido branco que costurava. Fui levada às pressas para o mesmo hospital público onde tinha recebido o diagnóstico inicial. Desta vez, o médico foi diferente. Uma mulher de meia idade, olhos cansados, mas gentis, que me examinou com cuidado e fez perguntas que ninguém tinha feito antes. Sobre o acidente original, sobre o tratamento recebido em Goiânia, sobre como tinha sido minha recuperação. Você tem uma infecção grave que se espalhou, ela explicou depois dos exames. Precisamos interná-la para tratamento com antibióticos intravenosos e provavelmente vai precisar de outra cirurgia para remover tecido danificado. Não posso ficar internada, protestei fracamente. Vou perder meu emprego, meu quarto. Se não ficar, vai perder a vida. Ela respondeu diretamente, mas sem crueldade. A escolha é sua, mas acho que já perdeu coisas demais para abrir mão também disso. Algo na forma como ela falou, não com pena, mas com uma compreensão genuína, quebrou a última barreira que mantinha de pé. Chorei como não chorava desde que tinha deixado Goiás, soluçando como uma criança perdida, deixando sair toda a dor, todo o medo, toda a solidão que tinha acumulado. A médica esperou pacientemente que me acalmasse, sem palavras vazias de conforto, apenas uma mão firme no meu ombro. Quando finalmente consegui respirar normalmente de novo, ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Você é muito jovem para desistir, disse simplesmente. Vamos cuidar de você agora, e depois você decide o que fazer com a vida que ainda tem pela frente. Fiquei internada por quase 2 meses. A infecção era mais grave do que inicialmente pensavam. Tinha se espalhado para outros órgãos, e meu corpo enfraquecido lutava para combatê-la. Passei por 2 cirurgias, tive febre alta por semanas, perdi ainda mais peso, flutuando entre a consciência e delírios, onde via João me chamando, onde sentia nosso bebê chutando na barriga que agora estava vazia e marcada por cicatrizes. Zulmira veio me visitar algumas vezes, trazendo uma muda de roupa limpa, contando as novidades do bairro sem realmente esperar que eu respondesse. Na terceira visita, trouxe a notícia que eu já esperava. Tinha sido demitida da fábrica. Meu quartinho nos fundos da casa dela tinha sido alugado para outra pessoa. Minhas poucas coisas estavam guardadas numa caixa de papelão. Quando você sair daqui,
Pode ficar no meu sofá até se ajeitar, ela ofereceu, mais por obrigação familiar do que por real desejo de me ajudar. Mas precisa arranjar algo logo. A vida tá difícil para todo mundo. Quando finalmente recebi alta, em março de 1968, era uma sombra da pessoa que tinha sido. Pesava menos de 40 quilos, meu cabelo tinha caído em tufos durante a febre, meu rosto estava tão magro que os olhos pareciam saltar das órbitas. A médica que tinha cuidado de mim me deu uma lista de remédios que precisaria continuar tomando, orientações sobre alimentação e um último conselho. Encontre algo para viver além da dor. Pode ser qualquer coisa, um trabalho que goste, um hobby, um animal de estimação, mas encontre algo ou a próxima vez que nos encontrarmos será no necrotério. Palavras duras, mas verdadeiras. Eu estava morrendo, não apenas fisicamente, mas por dentro. A fagulha de vida que ainda restava em mim estava prestes a se apagar completamente. O sofá de Zulmira era desconfortável e sua paciência curta. Depois de 2 semanas ouvindo indiretas sobre como eu precisava me virar, encontrei um trabalho como balconista numa padaria perto da estação de trem. O dono, um português de coração mole, se compadeceu do meu estado deplorável e me ofereceu, além do salário mínimo, um quartinho nos fundos da padaria onde eu podia dormir. A menina parece que voltou da guerra. Ele comentou com a esposa quando achava que eu não estava ouvindo. Nunca vi pessoa tão acabada com tão pouca idade. Era verdade. Olhando no pequeno espelho rachado do banheiro da padaria, mal reconhecia a pessoa que me encarava de volta. Onde estava a moça de bochechas coradas que sorria nas fotografias de João? Onde estava a jovem que sonhava com Paris, com Roma, com uma vida além das fronteiras de Pirenópolis? Tudo que via era um fantasma, olhos mortos, num rosto que tinha envelhecido décadas em apenas 2 anos. O trabalho na padaria era exaustivo, mas tinha suas vantagens. Começava às 5 da manhã e terminava às 7 da noite, o que significava que passava praticamente todo o tempo acordada ou ocupada, sem espaço para pensamentos sombrios. E sempre havia pão, café, às vezes até um pedaço de mortadela ou queijo que sobrava do balcão. Aos poucos, quase contra minha vontade, comecei a ganhar peso novamente. Os remédios e a alimentação regular fizeram as dores diminuírem, não desaparecerem completamente, mas ficarem toleráveis o suficiente para que pudesse trabalhar sem desmaiar. O cabelo começou a crescer de novo, ainda não tão brilhante quanto antes, mas cobrindo o couro cabeludo que tinha ficado exposto durante a doença. Foi na padaria que conheci Dona Margarida, uma senhora portuguesa que vinha todas as manhãs comprar pão quentinho e ficava conversando um pouco antes de voltar para casa. Ela notou meu sotaque do interior, perguntou de onde eu vinha, mostrou genuíno interesse quando mencionei Goiás. Minha filha mora em Goiânia, ela comentou um dia. Casou com um goiano e foi embora. Sinto tanta falta dela que dói no peito. Não sei o que me fez confiar nela. Talvez fosse seu jeito maternal. Talvez fosse a solidão que já durava tanto que parecia parte de mim. Talvez fosse simplesmente o fato de que estava cansada de carregar sozinha o peso da minha história. Uma manhã, quando a padaria estava vazia, exceto por nós duas, contei-lhe tudo. Não os detalhes mais cruéis, mas o suficiente para que entendesse por que uma moça de 21 anos parecia ter vivido várias vidas de sofrimento. Ela ouviu em silêncio, os olhos úmidos, segurando minha mão sobre o balcão. Quando terminei, em vez de oferecer palavras vazias de consolo, ou pior, pena disfarçada de compreensão, ela simplesmente disse: "Venha jantar na minha casa hoje. Meu marido está viajando a trabalho e tenho sopa demais para comer sozinha." Aquele convite simples foi o início de uma amizade que salvaria a minha vida. Dona Margarida morava num apartamento pequeno, mas aconchegante no centro, decorado com lembranças de Portugal e fotos da família. Nas paredes, santos católicos observavam com olhos bondosos, e o cheiro de comida caseira preenchia cada canto. Jantamos juntas, conversamos sobre coisas simples, receitas, o tempo, as novidades do bairro. Ela não tocou mais no assunto da minha tragédia. Não fez perguntas invasivas, não ofereceu conselhos que não pedi. Apenas me tratou como uma pessoa normal,
algo que não acontecia há tanto tempo que tinha esquecido como era. Quando estava de saída, ela colocou na minha mão um livro pequeno, encadernado em couro surrado. Poemas de Florbela Espanca, explicou. Uma poetisa portuguesa que também conheceu a dor. Talvez te faça companhia nas noites de insônia. Voltei para meu quartinho nos fundos da padaria, com o livro apertado contra o peito, como um tesouro. Há quanto tempo não lia nada, além de bulas de remédio e rótulos de produtos? Desde as cartas de João, talvez. Desde os livros que a professora de Pirenópolis me emprestava escondido, antes de tudo desmoronar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não dormi por uma razão diferente da dor ou do medo. Fiquei acordada lendo os poemas de Florbela, absorvendo cada palavra, cada verso que parecia falar diretamente com minha alma ferida. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar. Aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. As palavras daquela mulher que tinha morrido há décadas, de alguma forma, me conectaram novamente com algo que tinha perdido. Não apenas o amor por João, não apenas o filho que nunca chegou a nascer, mas o amor pela própria vida, pela beleza que ainda podia existir mesmo depois da pior das tempestades. O jantar com Dona Margarida se repetiu na semana seguinte, e na outra, depois dessa. Logo, estava passando meus domingos de folga na casa dela, ajudando a fazer bolos portugueses, ouvindo histórias da sua infância em uma vila perto de Lisboa, aprendendo a fazer renda de bilros nas longas tardes de inverno paulistano. Ela nunca me tratou com pena, nunca falou de mim como a coitadinha ou a moça da tragédia. Para ela, eu era apenas Sebastiana, a menina de Goiás que trabalhava na padaria, que gostava de poesia e tinha jeito para a renda. Foi esse olhar que enxergava não apenas meu passado, mas também possibilidades de futuro, que lentamente começou a me trazer de volta à vida. Em 1969, quando completei 22 anos, Dona Margarida me deu um presente que mudaria o rumo da minha existência. Uma caixa de costura completa, com tesouras finas, linhas coloridas, agulhas de todos os tamanhos e um cartão de visitas. Minha amiga Conceição tem um ateliê de costura no Brás, ela explicou. Precisa de alguém que saiba fazer acabamentos delicados, rendas, bordados. Falei de você para ela. Se quiser, pode começar na segunda-feira. A oportunidade era inesperada e assustadora. Depois de anos apenas sobrevivendo, a ideia de realmente construir algo, de usar uma habilidade que tinha aprendido com minha mãe e aperfeiçoado com Dona Margarida, parecia quase impossível de acreditar. Não sei se estou pronta, confessei, insegura. Ninguém nunca está realmente pronto para nada na vida, ela respondeu com a sabedoria simples que tinha. A gente só descobre se está pronto quando faz. Na segunda-feira seguinte, trêmula de nervosismo, me apresentei no ateliê de Conceição. Era um lugar pequeno, mas elegante, frequentado por senhoras da sociedade paulistana que queriam roupas exclusivas, feitas à mão, diferentes dos vestidos produzidos em massa que começavam a dominar as lojas da cidade. Conceição era uma portuguesa robusta, de mãos rápidas e olhar avaliador. Examinou minhas mãos, pediu que fizesse alguns pontos de bordado em um retalho, observou como eu manuseava as rendas delicadas que enfeitavam os vestidos de festa. Dona Margarida disse que você passou por tempos difíceis. Ela comentou enquanto eu trabalhava, concentrada para que os dedos não tremessem. Disse também que nunca conheceu alguém com tanto talento natural para os trabalhos de agulha. Não respondi, mantendo os olhos fixos no tecido entre meus dedos. O medo de falhar, de decepcionar, de perder mais essa chance era paralisante. Não me interessa seu passado, menina, Conceição continuou, a voz firme, mas não unkind. Me interessa seu futuro. E se trabalhar como está trabalhando agora, terá um lugar aqui por quanto tempo quiser. Assim começou um novo capítulo da minha vida. Um que ainda carregava as cicatrizes do passado, que ainda era marcado por dores físicas e emocionais que nunca desapareceriam completamente. Mas um capítulo onde, pela primeira vez desde a tragédia, havia um fio tênue de esperança,
uma possibilidade, ainda que distante, de que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar algum significado além da dor. O ateliê de Conceição se tornou meu refúgio, meu santuário. Entre sedas e tules, entre rendas e bordados, encontrei um propósito que me mantinha respirando, que fazia cada novo dia suportável. Não era felicidade. Duvido que jamais conheceria esse sentimento novamente. Mas era algo próximo da paz, uma trégua no campo de batalha que tinha sido minha existência. E nas noites silenciosas, quando voltava para o pequeno quarto que agora alugava perto do ateliê, ainda tirava debaixo do travesseiro as fotografias de João, as cartas que guardava como relíquias sagradas. Ainda conversava com ele em sussurros, ainda imaginava como seria nosso filho, que estaria completando 3 anos se tivesse sobrevivido. A dor continuava lá, constante como a própria respiração. Mas agora eu tinha aprendido a carregar seu peso sem desmoronar completamente sob ele. Era um tipo estranho de sobrevivência, uma existência que acontecia nas margens, nas sombras. Não vivia plenamente. Não sabia mais como fazer isso. Mas também não estava mais apenas esperando a morte. Estava em algum lugar entre esses 2 extremos, caminhando por um vale de sombras que parecia não ter fim, mas pelo menos agora tinha forças para continuar a jornada, um passo após o outro, dia após dia, carregando comigo os fantasmas do que poderia ter sido. Os anos 70 chegaram a São Paulo com o barulho ensurdecedor do progresso. A cidade crescia como um monstro faminto, devorando tudo em seu caminho. Casas antigas, árvores centenárias, tradições, memórias. Prédios brotavam do chão quase da noite para o dia. Avenidas se estendiam cortando bairros inteiros. O concreto avançava implacável sobre qualquer resquício de natureza. Eu observava essa transformação com a distância de quem já não se sente parte do mundo. Tinha 23 anos em 1970, mas me sentia como se tivesse vivido um século. O espelho mostrava uma mulher jovem, os cabelos escuros já recuperados, o corpo magro, mas não mais doente, as mãos habilidosas que criavam beleza com agulha e linha. Mas por dentro ainda era aquela menina quebrada que fugiu de Goiás carregando apenas dor e lembranças. O ateliê de Conceição prosperava, e eu com ele. De simples ajudante, fui promovida a bordadeira principal, depois a supervisora das outras moças que trabalhavam com os acabamentos mais delicados. Tinha um talento natural que nem eu mesma conhecia até então, uma capacidade de transformar tecidos simples em obras de arte vestíveis. Seus dedos têm magia, Conceição dizia, examinando um bordado particularmente intrincado que eu tinha acabado de terminar para o vestido de noiva de uma cliente rica. É como se as flores nascessem da agulha. Talvez fosse verdade. Talvez aquelas flores bordadas, aquelas rendas delicadas, fossem a única coisa verdadeiramente bonita que eu ainda conseguia criar num mundo que tinha se tornado tão feio para mim. Em 1972, Conceição me fez uma proposta inesperada. Estava ficando velha, dizia. As mãos já não eram tão firmes, os olhos já não enxergavam os detalhes minúsculos dos bordados mais elaborados. Queria que eu me tornasse sua sócia, que assumisse gradualmente o ateliê que tinha construído com tanto esforço. Não tenho filhos, ela explicou, sentada na pequena sala dos fundos onde fazíamos nossos lanches. Você é a filha que a vida me deu. Quero que meu trabalho continue nas suas mãos quando eu não estiver mais aqui. A proposta me assustou. Sócia significava responsabilidade. Significava comprometimento com o futuro. Significava acreditar que haveria um amanhã que valeria a pena viver. Não tinha certeza se estava pronta para isso, se algum dia estaria. Preciso pensar, respondi, a voz trêmula diante da possibilidade que se abria à minha frente. Naquela noite, como fazia nos momentos importantes, tirei as fotografias de João e as cartas que ele tinha escrito ao pai. Sentei-me na pequena mesa do meu quarto de pensão, espalhei aquelas relíquias do passado à minha frente e conversei em silêncio com o homem que ainda amava, mesmo após 7 anos de sua partida. O que você me diria agora, João? Perguntei à fotografia que me mostrava seu sorriso congelado no tempo.
Você que tinha tantos sonhos, tantos planos para nós, o que diria sobre essa chance que estou recebendo? Obviamente não houve resposta. Apenas o silêncio do quarto, o ruído distante da cidade lá fora, e a dor familiar que nunca me abandonava completamente. Mas enquanto olhava para aquele rosto que conhecia cada linha, cada expressão, lembrei de algo que ele tinha escrito numa das cartas ao pai. Sebastiana tem uma força que ela mesma desconhece. É como aquelas árvores do cerrado que parecem secas e mortas na estiagem, mas que guardam vida dentro de si, esperando a hora certa para florescer novamente. Será que era isso que estava acontecendo? Depois de anos de estiagem emocional, estaria finalmente encontrando um pequeno broto de vida dentro de mim? Não amor, não felicidade plena, sabia que esses sentimentos tinham sido enterrados junto com João e nosso filho. Mas talvez propósito, significado, uma razão para continuar além da simples inércia da sobrevivência. Na manhã seguinte, disse a Conceição que aceitava sua proposta. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e alegria, sentimentos que eu observava com a curiosidade de quem já não lembra direito como é senti-los. Vamos mudar o nome, ela decidiu na hora. De agora em diante será Ateliê Conceição em Sebastiana. Logo, quando eu me aposentar, será só Ateliê Sebastiana. Meu nome na fachada de uma loja. Meu nome associado a algo belo, a algo que criava em vez de destruir. Era um conceito tão estranho que quase não conseguia processar. A sociedade com Conceição marcou o início de uma nova fase. Aprendi sobre a parte comercial do negócio, sobre como lidar com fornecedores, como negociar com clientes exigentes, como administrar as finanças sempre apertadas. Eram habilidades que nunca imaginei que desenvolveria. Eu que tinha sido criada para ser apenas esposa e mãe numa cidadezinha do interior. Em 1975, quando completei 28 anos, pude finalmente sair da pensão onde morava e alugar um apartamento pequeno, mas decente, não muito longe do ateliê. Era um lugar simples, um quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas era meu, conquistado com meu próprio trabalho, com minhas próprias mãos. Foi nessa época que recebi a primeira carta da minha mãe depois de anos de silêncio. O envelope amarelado, com a caligrafia tremida que reconheci imediatamente, ficou dias na minha mesa antes que tivesse coragem de abri-lo. O que poderia dizer depois de tanto tempo? Que notícias traria de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, de uma família que se tornara apenas uma lembrança distante e dolorosa? Quando finalmente abri, as lágrimas vieram antes mesmo que terminasse de ler o primeiro parágrafo. Minha filha querida, sei que faz muitos anos que não nos comunicamos. A distância, as dificuldades, a dor que todos carregamos, tudo isso criou um muro entre nós que parecia impossível de derrubar. Mas não passa um dia sem que eu pense em você, sem que ore pela sua felicidade, sem que sinta o vazio da sua ausência na nossa mesa. Escrevo agora porque finalmente consegui seu endereço através da Zulmira, que encontrou com um conhecido de São Paulo. Também porque sinto que os anos que me restam são poucos, e não queria partir deste mundo sem que você soubesse que nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. A carta continuava, contando as novidades da família. José tinha se casado, tinha 2 filhos pequenos. Toninho tinha se mudado para Goiânia, trabalhava numa repartição pública. Maria das Graças estava terminando os estudos, sonhava em ser professora. A vida em Pirenópolis seguia seu curso. As pessoas envelheciam, nasciam crianças, morriam idosos, a cidade crescia devagar, como tudo no interior. Sei que suas lembranças daqui são dolorosas, minha mãe escrevia no final. Sei que o que aconteceu marcou sua vida de uma forma que talvez nunca cicatrize completamente. Mas quero que saiba que, se um dia quiser voltar, nem que seja apenas para uma visita, terá sempre um lugar na minha casa e no meu coração. Você é minha filha, e nada, nem mesmo a pior das tragédias, pode mudar isso. Rele aquela carta tantas vezes que decorei cada palavra, cada vírgula. Era uma ponte frágil, estendida sobre um abismo que parecia intransponível. Uma mão estendida, através do tempo e da distância. Mas não consegui respondê-la, não ainda.
A ideia de reviver aquela dor, de colocar em palavras tudo o que tinha acontecido desde que deixei Goiás, era assustadora demais. Guardei a carta junto com as fotografias de João. Prometi a mim mesma que responderia quando estivesse pronta. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e a carta continuou sem resposta. Mais um fantasma a me assombrar nas noites solitárias. 1976 trouxe mudanças ao ateliê. Conceição, agora com quase 70 anos, começou a se afastar gradualmente, vindo apenas algumas horas por dia, deixando cada vez mais decisões em minhas mãos. O negócio prosperava modestamente. Nunca seríamos ricos, mas tínhamos nossa clientela fiel, nossas encomendas constantes para vestidos de noiva, roupas de festa, enxovais de bebê para famílias tradicionais. Foi nesse ano também que Dona Margarida, minha primeira amiga em São Paulo, adoeceu gravemente. Um câncer que se espalhou rápido demais, que consumiu seu corpo robusto em questão de meses. Visitava-a no hospital todos os dias depois do trabalho, levando flores, livros de poesia que líamos juntas, notícias do mundo lá fora que ela já não podia ver. Você foi um anjo na minha vida, Sebastiana. Ela me disse numa tarde de setembro, sua mão fria apertando a minha com a pouca força que ainda tinha. Quando te conheci, achei que estava ajudando uma moça perdida. Mas foi você quem preencheu o vazio que a ausência da minha filha tinha deixado. A senhora que foi meu anjo, respondi. As lágrimas que raramente permitia agora correndo livremente. Me salvou quando eu já não queria ser salva. Ela morreu naquela mesma noite, silenciosamente, como tinha vivido. No funeral, pequeno e triste, percebi que era a única pessoa além do marido idoso que realmente a chorava, que sentiria sua falta além da cortesia social. Havia perdido não apenas uma amiga, mas a mulher que tinha sido como uma segunda mãe, que tinha me estendido a mão quando todos os outros tinham virado as costas. Aquela perda reabriu feridas que nunca tinham realmente cicatrizado. Nos meses que se seguiram, voltei a ter pesadelos com aquela tarde em Goiânia, a reviver o ataque, a sentir a dor física e emocional como se tivesse acabado de acontecer. As dores crônicas que os médicos diziam ser sequelas das infecções e cirurgias voltaram com força total, às vezes me deixando de cama por dias. Conceição, preocupada com meu estado, insistiu que consultasse um especialista. Você é jovem demais para viver assim, como uma inválida, ela dizia. A medicina avançou, deve haver tratamentos novos. Relutantemente concordei. O médico, um homem de meia idade com olhos gentis, ouviu minha história médica com atenção incomum. Fez exames minuciosos, reviu meu histórico, consultou colegas. Você tem uma condição chamada endometriose, explicou quando voltei para saber os resultados. É quando o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele. No seu caso, foi agravado pelo trauma e pelas cirurgias mal feitas que sofreu há anos. Tem cura? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo tom da sua voz. Cura completa, não. Ele respondeu honestamente. Mas podemos controlar os sintomas, melhorar sua qualidade de vida. Existe uma nova cirurgia, menos invasiva, que pode remover alguns dos focos mais problemáticos, e medicamentos hormonais que ajudam a controlar a dor. Mais uma cirurgia, mais remédios, mais tempo de recuperação. A ideia me esgotava antes mesmo de começar. Mas que escolha tinha? Aos 30 anos, vivia como uma velha, contando os dias bons entre crises que me deixavam incapacitada, temendo cada mês a chegada da menstruação que trazia consigo ondas de dor quase insuportáveis. Vou pensar, respondi, levantando-me para sair. Já estava na porta quando o médico falou novamente. Senhorita Sebastiana, chamou, a voz mais suave agora. Sei que passou por coisas que ninguém deveria passar. Sei que a medicina falhou com você antes, mas não desista. Ainda tem muita vida pela frente. Muita vida pela frente. A frase ecoou na minha cabeça durante dias. Era isso que queria? Mais vida? Mais anos de solidão, de dor, de memórias que me assombravam como fantasmas insones? Que tipo de futuro poderia esperar? Eu que tinha sido marcada tão profundamente pelo passado, a resposta veio de um lugar inesperado.
Uma tarde, enquanto trabalhava num bordado particularmente delicado para o vestido de noiva de uma jovem rica, a cliente entrou no ateliê para uma prova. Trazia nos braços uma menina pequena, não mais que 3 anos, de cachinhos dourados e olhos curiosos. Espero que não se importe, disse a cliente, ajeitando a criança no colo. A babá ficou doente e não tinha com quem deixá-la. Não respondi. Estava paralisada, olhando para aquela criança que tinha exatamente a idade que meu filho teria se tivesse sobrevivido. O mesmo olhar vivo, curioso, que imaginava que ele teria. O mesmo sorriso fácil que João tinha nas fotografias que guardava como tesouros. Que flor bonita! A menininha disse de repente, apontando para o bordado em que eu trabalhava. Parece de verdade. Algo dentro de mim, algo que achei que tinha morrido há muito tempo, se moveu naquele momento. Um calor no peito, uma suavidade que não sentia há anos. Não era felicidade, não exatamente. Era mais como possibilidade, como se uma porta que achei permanentemente trancada tivesse se entreaberto, deixando entrar um filete de luz. Obrigada, consegui dizer, a voz rouca de emoção. Quer ver como faço? A menina assentiu entusiasmada, e sua mãe, surpresa com minha receptividade incomum, a colocou sentada numa cadeira ao meu lado. Passei a hora seguinte mostrando a ela como os pontos se transformavam em pétalas, como as linhas coloridas davam vida ao tecido branco. Seus olhinhos brilhavam de fascínio. Suas perguntas inocentes me lembravam de uma época em que eu também me maravilhava com as pequenas mágicas do mundo. Quando elas finalmente saíram, fiquei sentada por um longo tempo, olhando para o bordado inacabado, sentindo aquela estranha emoção que não conseguia nomear. Não era cura. Sabia que algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Não era esquecimento. João, nosso filho não nascido, a violência que tinha destruído nossa chance de felicidade, tudo isso ainda estava lá. Ainda era parte de mim. Era algo diferente. Algo como aceitação, talvez. A compreensão de que poderia carregar aquela dor e ainda assim encontrar pequenos momentos de beleza, de conexão, de significado. Que o passado não precisava determinar completamente meu futuro. Que talvez, apenas talvez, ainda houvesse um propósito para mim neste mundo, além de simplesmente existir na sombra do que poderia ter sido. Na semana seguinte, marquei a cirurgia. 3 meses depois, iniciei um curso noturno de design de moda numa escola técnica perto do ateliê. No Natal daquele ano, finalmente respondi à carta da minha mãe, contando brevemente sobre minha vida em São Paulo, perguntando sobre meus irmãos, abrindo uma porta que tinha permanecido fechada por quase uma década. Não era um recomeço completo. Não era um apagamento mágico de tudo que tinha acontecido. As cicatrizes, físicas e emocionais, continuavam lá, algumas ainda doloridas ao toque, outras apenas marcas esbranquiçadas de batalhas passadas. As noites ainda traziam pesadelos ocasionais. Os aniversários de João e da data em que nosso filho deveria ter nascido ainda eram dias de luto silencioso. Mas havia também algo novo crescendo nas fissuras daquele coração quebrado. Uma resiliência que não sabia que possuía. Uma capacidade de encontrar pequenas alegrias em meio à dor persistente. Uma força que, como João tinha escrito tantos anos antes, estava apenas esperando o momento certo para se manifestar. Os anos 80 chegaram, trazendo consigo novas modas, novos desafios, novas possibilidades. O ateliê, agora oficialmente sob minha direção após a aposentadoria definitiva de Conceição, se adaptou aos novos tempos. Contratei jovens designers recém-formados, expandimos para uma linha de roupas prontas, além das peças sob medida. Montamos um pequeno desfile anual que atraía nossa clientela fiel e novas clientes potenciais. Aos 33 anos, comprei meu primeiro apartamento próprio. Pequeno, mas bem localizado, decorado com o cuidado de quem finalmente aceita que está construindo não apenas um abrigo temporário, mas um lar. Nas paredes, além das fotografias de João que nunca deixei de guardar, agora havia também obras de artistas locais, imagens de lugares que sonhava conhecer um dia, diplomas dos cursos que continuava fazendo para aprimorar minhas habilidades.
Em 1983, recebi um telefonema que mudaria novamente o curso da minha vida. Era José, meu irmão mais velho, ligando de Goiânia com a notícia que, de alguma forma, eu já esperava há anos. Nossa mãe estava morrendo. O médico diz que é questão de semanas, ele explicou, a voz embargada pela distância e pela emoção. Ela não para de perguntar por você, Sebastiana. Acho que não vai em paz sem te ver uma última vez. 17 anos haviam se passado desde que saí de Goiás, jurando nunca mais voltar. 17 anos construindo uma vida nova, tentando deixar para trás o horror que tinha vivido lá. A ideia de retornar, de enfrentar aqueles lugares carregados de memórias terríveis, me aterrorizava. Mas era minha mãe. A mulher que tinha me protegido como pôde, que tinha sofrido sua própria versão daquela tragédia, que tinha perdido o marido, por pior que ele tivesse se revelado no final. A mulher que, apesar de tudo, nunca tinha deixado de me amar, mesmo à distância, mesmo no silêncio de anos sem contato direto. Vou pegar o primeiro ônibus amanhã, respondi, a decisão tomada antes mesmo que tivesse tempo de pensar em todas as implicações. A viagem de volta a Goiás foi como atravessar um túnel do tempo. Cada quilômetro percorrido parecia me levar não apenas geograficamente de volta, mas também emocionalmente, desfazendo camadas de proteção que tinha construído ao longo dos anos, reabriu vulnerabilidades que achei ter superado. Quando o ônibus chegou a Goiânia, José estava esperando na rodoviária. Mal o reconheci. O menino magricela que tinha me acompanhado na minha fuga desesperada, agora era um homem de quase 40 anos, com entradas pronunciadas nos cabelos escuros e o mesmo olhar gentil da nossa mãe. O abraço que trocamos foi desajeitado, carregado de emoções contraditórias. Éramos ao mesmo tempo estranhos e família, conectados por sangue e memórias, separados por anos e experiências que não compartilhamos. Ela está em casa, ele explicou enquanto dirigia o carro velho pelas ruas de uma Goiânia que eu mal reconhecia, tão diferente da cidade que tinha deixado para trás. Não quis ficar no hospital. Disse que queria morrer olhando para o quintal, para as plantas que cultiva há tantos anos. Minha mãe, quando entrei no quarto simples onde ela repousava, tive que segurar um grito. A mulher forte que lembrava, mesmo nos piores momentos, tinha se transformado numa figura frágil, quase transparente contra os lençóis brancos. O cabelo, antes negro como o meu, agora completamente branco e ralo. O rosto, um mapa de rugas profundas que contavam histórias de dor, de trabalho duro, de preocupações constantes. Mas os olhos ainda eram os mesmos. E quando me viu parada na porta, incapaz de avançar, incapaz de recuar, eles se iluminaram com um brilho que pensei que nunca mais veria. Minha filha, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula em minha direção. Você veio. Corri para ela então, todas as hesitações esquecidas, todas as barreiras derrubadas. Abracei aquele corpo frágil com todo o cuidado que consegui reunir, sentindo os ossos quase à flor da pele, o calor da febre que a consumia, o tremor constante que indicava o quanto estava perto do fim. Estou aqui, mãe. Falei entre lágrimas que não tentei conter. Estou aqui agora. Passei 2 semanas ao lado dela, dormindo numa cadeira improvisada ao lado da cama, saindo apenas para tomar banho rápido e comer o que minha cunhada preparava. Falamos muito nesses dias sobre o passado, sobre os anos perdidos, sobre as feridas que carregávamos, cada uma à sua maneira. Nunca me perdoei. Ela confessou numa noite, a voz tão fraca que precisei me inclinar para ouvir. Por não ter te protegido melhor, por não ter visto os sinais antes que fosse tarde demais. Não havia como saber, mãe, respondi segurando sua mão entre as minhas. Ninguém podia imaginar que ele chegaria a tal ponto. Um pai deveria proteger sua filha, não destruí-la, ela disse, os olhos fixos num ponto distante, como se enxergasse além das paredes daquele quarto simples. Ele não era assim quando nos casamos, sabia? Era um homem bom, trabalhador, mas algo foi mudando ao longo dos anos. Uma amargura, uma raiva que crescia como erva daninha. Não era perdão o que eu sentia pelo homem que tinha sido meu pai. Nem acredito que seja possível perdoar completamente certas atrocidades.
Mas naquelas conversas com minha mãe, encontrei uma espécie de compreensão mais ampla, não justificativa, nunca isso, mas um entendimento de que mesmo os monstros começam como seres humanos, que a linha entre humanidade e crueldade às vezes é mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Minha mãe partiu numa manhã de domingo, silenciosamente, enquanto eu segurava sua mão. Como se tivesse esperado apenas minha chegada, meu perdão. Não pelo que ela tinha feito, mas pelo que não tinha conseguido impedir, para finalmente se permitir descansar. O enterro foi simples, como tinha sido sua vida. Reencontrei meus outros irmãos, conheci sobrinhos que nunca tinha visto, recebi abraços de pessoas da comunidade que ainda se lembravam de mim, algumas com olhares de pena, outras com curiosidade mal disfarçada sobre a moça que tinha partido tantos anos antes e voltava agora como uma estranha. Não fui a Pirenópolis. Não estava pronta para isso. Talvez nunca estivesse. Mas antes de voltar para São Paulo, pedi a José que me levasse a um lugar específico em Goiânia, o cemitério onde João tinha sido enterrado. Encontrar o túmulo foi mais difícil do que imaginamos. Tantos anos tinham se passado, tantos outros mortos tinham se juntado àquele campo silencioso. Mas, finalmente, num canto afastado, sob a sombra de uma árvore antiga, encontramos a lápide simples com seu nome. João Miranda, 1943-1966. Amado filho, eterno em nossos corações. Não havia menção a mim, a nossa história interrompida tão brutalmente. Por que haveria? Para o mundo, eu era apenas a moça que tinha sido a causa indireta da sua morte. Não a mulher que ele amava, com quem sonhava construir uma vida, com quem esperava um filho. Ajoelhei-me diante daquela pedra fria, coloquei as flores que tinha trazido e finalmente disse as palavras que tinha guardado por quase 2 décadas. Me perdoa por não ter te protegido. Me perdoa por ter sido a razão da sua morte. Me perdoa por ter sobrevivido quando você não pôde. Não houve resposta, claro. Apenas o vento suave entre as folhas da árvore, o canto distante de um pássaro, o barulho abafado da cidade que continuava sua rotina indiferente à minha dor renovada. Mas de alguma forma, naquele momento de despedida tardia, senti algo se soltar dentro de mim. Não era libertação completa. As correntes do passado eram pesadas demais para isso. Mas era como se um nó particularmente apertado tivesse afrouxado um pouco, permitindo que respirasse mais profundamente pela primeira vez em anos. Voltei para São Paulo 3 dias depois, carregando comigo fotografias antigas que minha mãe tinha guardado, cartas que eu tinha enviado e ela tinha preservado como tesouros, pequenas lembranças de uma vida que parecia ter pertencido a outra pessoa. Também carregava algo menos tangível, uma compreensão mais profunda de que somos todos, de alguma forma, prisioneiros e arquitetos do nosso próprio destino. Os anos que se seguiram trouxeram suas próprias alegrias e dores. O ateliê continuou prosperando modestamente, agora com uma pequena equipe que me permitia focar mais nos designs e menos nas questões administrativas. Mantive contato regular com meus irmãos, especialmente José, reconstruindo lentamente pontes que achei que tinham sido destruídas para sempre. As dores físicas nunca desapareceram completamente. Os médicos explicaram que era resultado de danos permanentes, cicatrizes internas que nenhuma cirurgia poderia eliminar totalmente. Mas aprendi a conviver com elas, a reconhecer os sinais de quando precisava desacelerar, a aceitar que certas limitações fariam sempre parte da minha vida. E aqui estou eu agora, em 2025, aos 78 anos, sentada nesta cadeira confortável no meu apartamento em Goiânia, para onde voltei quando me aposentei há 5 anos. O ateliê em São Paulo continua funcionando, agora sob a direção de uma ex-aprendiz que se tornou quase uma filha para mim. Voltei para perto dos meus irmãos, dos sobrinhos que agora têm seus próprios filhos, para este lugar que, apesar de todas as memórias dolorosas, ainda é de alguma forma meu lar. As cicatrizes nunca se fecharam completamente. Em noites de tempestade, ainda acordo sobressaltada, achando ouvir a voz do meu pai, sentindo fantasmas de dores antigas. Ainda tiro as fotografias de João do álbum, onde agora as guardo. Ainda converso com ele em sussurros, quando a solidão aperta mais forte.
Ainda visito o cemitério onde ele descansa, levando flores e palavras que só ele poderia entender. Mas aprendi, ao longo destes 60 anos desde a tragédia, que é possível viver carregando dor. Que as cicatrizes, por mais feias e profundas que sejam, também são marcas de sobrevivência. Que mesmo um coração quebrado ainda pode bater, ainda pode sentir, ainda pode encontrar pequenos momentos de paz em meio à tempestade. Não foi a vida que sonhei quando era aquela menina inocente em Pirenópolis, apaixonada pelo fotógrafo de olhos gentis que prometia me mostrar o mundo. Não foi a vida que imaginei quando senti pela primeira vez meu filho se movendo dentro de mim, quando planejava um futuro cheio de possibilidades que nunca se realizariam. Foi uma vida marcada pela dor, pela perda, por ausências que nenhum tempo conseguiu preencher completamente. Mas também foi uma vida de pequenas vitórias, de beleza criada por minhas próprias mãos, de conexões humanas que, mesmo frágeis, me lembravam que ainda fazia parte deste mundo. E se há algo que aprendi, meus queridos que me assistem, é que não existe dor tão grande que não se possa carregar mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, que mesmo nas noites mais escuras, o sol eventualmente nasce novamente. Que as cicatrizes, por mais que nunca se fechem completamente, podem ser testemunhas não apenas do nosso sofrimento, mas também da nossa capacidade de continuar, de resistir, de encontrar significado mesmo depois da pior das tempestades. E antes de encerrar esse vídeo, queria muito agradecer a todos vocês que acompanharam minha história até aqui. Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém que talvez esteja precisando ouvir que mesmo nos momentos mais sombrios existe a possibilidade de seguir em frente. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, assim como eu, carregam nas rugas do rosto não apenas a marca do tempo, mas as lições que só uma vida intensamente vivida pode ensinar. Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Essa velha aqui fica muito feliz em saber que sua voz está alcançando corações em todos os cantos desse Brasil imenso e talvez até além dele. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Se você realmente assistiu até aqui, comente amém. Para todos nós sermos abençoados com felicidade e saúde. Amém.